Gostaria de compartilhar com você uma mensagem, e o tema da mensagem para nós nessa noite é a grande comissão. É baseado, inclusive se você olhar na tua Bíblia, você vai ver que tem o enunciado, de quando depois que Jesus ressuscita e ele está conversando com seus discípulos. Lá em cima está escrito assim, a grande comissão. Então a gente se situa na Bíblia, por esses cabeçalhos assim, Então eu resolvi usar isso como o título da mensagem para nós essa noite. E o texto base está em Mateus. Você pode encontrar também em Marcos, pode encontrar o relato dessa passagem, mas eu quero ler então o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E o texto da palavra de Deus diz assim. Vamos ler esse texto junto? Daí os outros eu leio sozinho, mas esse você faz comigo, pode ser? Vamos lá? Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Aplauda mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero, como de uma forma introdutória, dizer o seguinte para você. Quando alguém está de partida, suas últimas palavras são muito importantes, não é verdade? Então pense, Jesus estava prestes a ser assunto aos céus. Antes de ascender aos céus, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram de instrução. Ele trouxe instrução para os seus discípulos. Deus delegou a Jesus autoridade no céu e na terra. Com base nessa autoridade, Jesus ordenou que todos os seus discípulos fizessem mais discípulos, pregassem as boas novas a todos, batizassem os que se arrependiam de seus pecados e lhes ensinassem a palavra de Deus. Amém? Tremendo, Então, quando Jesus, ele ressuscita, e aí ele aparece, por cerca de 40 dias, a Bíblia relata, nos mais variados evangelhos ali, nas mais variadas passagens, melhor dizendo, a Bíblia relata Jesus aparecendo e conversando com as pessoas. E agora, nesse momento aqui, é o momento que antecede a assunção de Jesus aos céus. Tem uma outra passagem, que diz que, inclusive, fala que imediatamente, eles viram, Jesus assentado à direita de Deus. Meu Deus, que tremendo, Jesus assentado, Jesus sobe aos céus diante dos olhos deles. E eles dizem, e nós vimos ele assentado à direita de Deus Pai. Amém? Tremendo. Ok? Qual é o objetivo então, da mensagem para nós nesta noite? Falar dessa grande comissão, É falar, o primeiro ponto é, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E isso faz toda a diferença na nossa vida, A gente vai ver no decorrer dessa mensagem o quão é importante nós termos ciência disso. Então, antes de ser assunto aos céus, Jesus traz uma instrução. E ele começa dizendo, antes de ele dar aquela série de instruções, ele diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ok? Então eu vou ler novamente, o versículo 18, que diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia, isso é tremendo. Segundo o pastor Pio, eu peguei isso de um livro dele, ele diz o seguinte: no universo existe somente uma fonte de poder, sem a qual não existe autoridade. De quem é essa? Quem é essa fonte de poder? Alguém pode me dizer?
Deus é a fonte de todo poder. Amém? Desculpa, né? Deus é a fonte de todo poder. Salmos 62:11 diz assim: uma vez Deus falou, e 2 vezes eu ouvi, que todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. E Jesus tem toda a autoridade. E olha que coisa tremenda, queridos. Uma definição aqui também do pastor Pio a respeito dessa questão da autoridade. A autoridade é a permissão legal para executar poder. A autoridade é a permissão legal para executar poder. Então olha que tremendo, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade vem porque Jesus, ele está conectado com o Pai, que é a fonte de todo o poder e de toda a autoridade. Então, entendemos que a autoridade, né, é uma permissão para se usar o poder. Então, Jesus tem do Pai a permissão para usar o poder, para executar o poder. Então, Jesus andou sobre as águas, ele tinha o poder, ou seja, ele tinha a autoridade para andar sobre as águas, expulsou demônios, curou os cegos, curou as mais variadas enfermidades. Tudo o que Jesus fez é porque ele estava ligado com o Pai. Ele tinha a autoridade porque ele estava ligado a uma fonte de poder. E essa fonte de poder é o Pai. O Pai, o nosso Deus, ele é a fonte, né, de toda a autoridade, de todo o poder. Ele é a fonte de todo o poder. Todo o poder é de Deus. Não existe nenhuma força. O reino das trevas tem poder. O reino das trevas tem o seu poder, mas nem se compara com o poder do nosso Deus. Amém? O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é supremo, ele é soberano nos céus e na terra. E agora ele deu para o Filho. Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas, sobre os céus e a terra. Então, autoridade é a permissão legal para executar poder. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Amém? Aqui a passagem está dizendo o seguinte, que Deus o assentou acima de todo poder e potestade. Então o poder do reino das trevas, que age nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Deus colocou o nosso amado Jesus. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, porque ele está muito acima desses principados e demônios. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele, de Cristo Jesus. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. O nosso amado Jesus, ele tem toda a autoridade. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Ele tem toda a autoridade. Não existe nada mais poderoso que Jesus. Não existe nada mais poderoso que Jesus. Não existe nada que possa opor-se e vencer Jesus. Ele já venceu todas as coisas. E o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele. Amém? Todas as coisas estão sujeitas a ele. Jesus estava conectado ao Pai, que é a fonte de todo o poder. Ele disse, né? Eu e o Pai somos um. Quando a gente se depara, né, com os evangelhos e a gente vê o diálogo, né, de Jesus com as pessoas, com os discípulos, ou quando ele está, né, se referindo a Deus, ele sempre se refere ao Pai, o meu Pai, né? Então Jesus tinha um relacionamento, ele tinha uma certeza de que ele era o Filho de Deus, e por sua conduta, por sua obediência,
isso se viu que Jesus era o Filho de Deus, e ele cumpriu com todas as coisas que o Pai tinha deixado para ele fazer, e isso lhe deu autoridade. Jesus, ele obedecia ao Pai, ele caminhava na direção que o Pai tinha, no projeto, no plano que o Pai tinha traçado para a vida dele, e ele fluía em autoridade, porque a autoridade dá o direito de usar o poder, né? Então pense, né, quando a gente, num ambiente de trabalho mesmo, né, de repente você é o gerente de um setor lá na tua empresa, na empresa que você trabalha, enfim, e o teu chefe, ele deu a você a autoridade, ele te deu a autoridade para você exercer o nome dele, a função que ele te deu, as funções, aquilo que ele te deu a autoridade para você poder agir naquele lugar. Você tem uma autoridade, né? Você pode, de repente, ele te deu autoridade para comprar, para fazer compras, para negociar, para dar desconto. Até tantos por cento você pode dar desconto. É uma autoridade, ele te delegou poder. Quando você está debaixo dessa autoridade, você tem poder para negociar. Você tem poder para dar um desconto, você tem poder para dizer sim para aquela compra, para aquela venda ou não, porque você está imbuído de autoridade. Jesus estava conectado com o Pai, que é a fonte de todo o poder, e então Jesus exercia a autoridade. Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Amém? Vamos adiante? Segundo ponto. Então nós vemos que o primeiro ponto é: Jesus tem autoridade no céu e na terra. O segundo ponto é: Jesus nos deu toda a autoridade. Amém? Jesus nos deu toda a autoridade. Aleluia! Jesus nos deu toda a autoridade. Eu e você temos toda a autoridade em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus nos deu toda a autoridade. Lucas 10, 19 diz assim: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Meu Deus! Ele disse: dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E ele ainda diz: e nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Obviamente, queridos, que quando você, assim como o próprio Jesus, né? Obviamente que quando você se coloca na caminhada para exercer a autoridade, para servir a Deus, para caminhar com Jesus, o inimigo se levanta, né? Você vê Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, entrem no barco e vão para o outro lado, depois eu vou lá conversar com vocês. Aliás, nessa aqui Jesus estava junto, né? Jesus estava no barco com eles. Jesus, né, vai deitar e eles estão ali na travessia. O que acontece? Oposição do reino das trevas. Eles tinham uma palavra de Jesus, eles estavam caminhando, né? Enfim, eles estavam andando com Jesus e eles tinham uma palavra. Mas o reino das trevas, obviamente, que se opõe. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você temos toda a autoridade, nós podemos pisar, né, serpentes e escorpiões, e nada nos causará dano. Ou seja, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o mar fique bravo, mesmo que as ondas, né, se levantem contra nós, mesmo que os ventos fortes nos atinjam, nós não sofreremos dano algum. Amém? Você recebe isso? Amém? Nós não receberemos dano nenhum. Nós temos toda a autoridade para pisar, para desfazer todas as obras do inimigo. Jesus nos deu toda a autoridade. E por que nós temos autoridade? Porque nós somos filhos. Aleluia! Por que nós temos autoridade? Por que nós podemos exercer, nós temos liberdade ou autorização para exercer o poder de Deus? Porque nós somos filhos. João 1, do 12 ao 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Deu-lhes autoridade para se tornarem filhos de Deus. Aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia! Contudo, aos que o receberam,
Aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Não tem como exercer autoridade em Cristo Jesus sem receber Cristo Jesus. Aqui já começa a ficar interessante, né? Não tem como exercer autoridade sem ser filho. Não tem como... Jesus, ele tinha autoridade porque ele estava ligado com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu não faço nada que eu não ouço do meu Pai. Eu não digo uma palavra que o Pai não disse. Ele estava ligado à fonte de poder e ele tinha autoridade para fluir. Agora, nós estamos dizendo o seguinte, que ele nos deu essa autoridade. Eis que dei a vocês toda a autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas quem é que tem autoridade em Cristo Jesus? Quem é filho de Deus. E quem é filho de Deus? Eu e você, que recebemos Cristo em nossa vida. Amém? Você que disse: sim, eu recebo, eu sei que eu preciso do perdão dos meus pecados, eu sei que Jesus Cristo veio para morrer em meu lugar, eu recebo a obra consumada de Cristo Jesus, eu recebo Jesus Cristo na minha vida. Quando eu faço isso, quando você faz isso, nós imediatamente nos tornamos filhos de Deus. Você entendeu? Imediatamente. Você não precisa passar por um processo, você não precisa passar por anos, você não precisa passar por discipulados, não. Imediatamente, quando você diz: eu reconheço Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que Ele nos deu a autoridade para nos tornar filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu e você somos filhos de Deus, aleluia! E por isso nós podemos exercer a autoridade que vem do trono de Deus, a autoridade que emana do Pai, porque somos filhos. Não tem como exercer a autoridade sem receber Jesus. Eu quero contar uma história para vocês aqui, quero ler um texto e você vai entender bem como é interessante isso. Atos 8, 18, 19. Este Simão aqui não é o Pedro, né? Esse aqui era um rapaz lá de uma outra localidade, que não é o Simão. Tanto que o Pedro vai falar com ele depois. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro estava dizendo para aquele Simão ali, né? Então esse Simão, ele estava caminhando ali com os apóstolos. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo, e ele percebeu que quando os apóstolos eles oravam pelas pessoas, quando eles impunham as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, recebiam o batismo do Espírito Santo, recebiam cura, e ele achou aquilo muito interessante. Então ele perguntou para os apóstolos: eu quero comprar isso, eu ofereço dinheiro para vocês, para que vocês me deem essa autoridade, para que a pessoa que eu impuser as mãos, ela também receba o Espírito. E aí Pedro repreende ele e diz para ele assim: você não tem parte nesse ministério. Ele queria a autoridade que estava fluindo através dos apóstolos, mas os apóstolos receberam Cristo Jesus, e os apóstolos estavam conectados com Cristo, e os apóstolos estavam conectados com Cristo, que estava conectado com o Pai. Então o poder e a autoridade fluíam através deles. Mas ele queria a autoridade, mas não estava ligado na fonte de todo o poder. Ele não tinha parte nesse ministério. Então, quando eu e você podemos usar a autoridade? Quando nós recebemos Cristo Jesus. A partir do momento que eu e você estamos conectados com o Pai, através de Cristo Jesus, por receber Jesus Cristo em nossas vidas, nós podemos exercer a autoridade. Amém? Vamos adiante? Todas as coisas... aqui, somente quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, pode estar ligado à fonte de poder que é Deus.
Porque o Espírito Santo de Deus tem comunhão somente no nosso espírito. Interessante, né? Aqui em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, testemunha no nosso espírito. Quem é que tem espírito? Quem nasceu de novo. Amém? A Bíblia diz que quando eu e você nascemos de novo, o nosso espírito é recriado. E o Espírito Santo de Deus tem comunhão conosco no nosso espírito. Então, quando nós estamos ligados com o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso espírito. Então, nós que nascemos de novo, nós podemos fluir em autoridade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem comunhão no nosso espírito. Nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus que atua através das nossas vidas. É o Espírito Santo, né, quando nós damos uma palavra, porque eu e você temos autoridade, amém? Nós já aprendemos, nós temos autoridade. O Senhor já delegou a nós a autoridade, eu e você como igreja. Lembra, né, que ele disse ali no capítulo anterior, né? Lá em Efésios ele diz que ele sujeitou todas as coisas, o Pai sujeitou todas as coisas a Cristo, e Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. E quem é a igreja do Senhor Jesus? Eu e você, amém? Então eu e você estamos conectados ao cabeça, que é Cristo. Eu e você estamos conectados ao cabeça, que é Cristo. E aí então nós podemos exercer a autoridade, e o reino das trevas ele obedece. O inimigo obedece, porque eu e você estamos conectados com o Senhor Jesus. Amém? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somente quem nasceu de novo, eu vou repetir, somente quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, pode estar ligado à fonte de poder que é Deus. Porque o Espírito Santo de Deus tem comunhão em nosso espírito. Então eu e você somos espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo. Se você for pensar, quando a gente pensa o seguinte: Satanás, né? Os demônios, os anjos caídos, Satanás e seus demônios, eles não têm legalidade para agir na terra. Eles não têm um corpo, né? Eles não têm um corpo, eles são um espírito. E para eles poderem agir na terra, eles precisam usar uma pessoa, eles precisam usar um corpo, não é verdade? Ou seja, através de uma influência, né, na mente, uma sugestão na mente, né, uma intriga, uma mentira, um engano do diabo na mente de uma pessoa, fazendo uns levantarem-se contra os outros, ou possuindo uma pessoa, porque ele é ilegal, ele é um espírito. De igual modo, para Deus agir na face da terra, Ele precisa de nós. Então eu e você somos um espírito, habitamos num corpo, e nós somos legal, nós temos legalidade para manifestar as obras de Deus na terra. Amém? Existe legalidade. Eu e você temos um corpo, então nós podemos manifestar aqui na terra, nós podemos manifestar autoridade, nós podemos agir com autoridade, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito, e nós podemos agir. Nós temos um corpo, não somos um espírito, né, perambulando, né, pela terra, não. Aqui é um mundo material. Neste mundo natural, material, eu e você, o corpo é que nos dá a legalidade de agir aqui. Então, a partir do momento que Deus quiser nos recolher, a Bíblia diz que o espírito, né, sai do corpo, e o corpo volta para a terra. Então o corpo físico é a legalidade que eu e você temos de agir na terra. Por isso, nós conectados com o Senhor Jesus, conectados com o cabeça que é Cristo, o Espírito Santo habitando em nossos corações, habitando no nosso espírito, eu e você temos autoridade sobre todas as coisas. Amém? Aleluia, vamos adiante? Ele nos deu a autoridade para ir. Eu coloquei assim porque a grande comissão, ela tem, né, o ide de Jesus, né? Ele comissionou a igreja para ir. Vão por todo mundo e façam discípulos. Vão por todo mundo e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão por todo mundo, né? E preguem as boas novas, ensinem as boas novas do Evangelho. Então eu coloquei aqui que Ele nos deu autoridade para ir.
Ele nos deu autoridade para ir. Vamos lá? Ele nos deu autoridade para aleluia. Que bom, né? É bom dar essa conversa, como é que diz? Esse retorno, né? Esse feedback. Amém? Então ele nos deu autoridade para aleluia, cada vez mais ligeiro. Ele nos deu autoridade para ir. Ele disse: vão, as últimas instruções de Jesus para a sua igreja. E essas instruções, elas estenderam-se até nós hoje. Nós somos igreja do Senhor Jesus, estamos conectados com o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, conectados com o cabeça que é Cristo, e estas instruções do Senhor Jesus é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor Jesus. Ele diz para você: ei, vá, você pode ir. E esse aqui, ir, né, ele falou o seguinte, olha o que diz o versículo: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Ele disse o seguinte: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Segundo, eu vou dar os créditos aqui novamente para o pastor Pio. Ele diz o seguinte: a autoridade é o mais perfeito instrumento de serviço. Meu Deus, a autoridade é o mais perfeito instrumento de serviço. Amém? A autoridade na Bíblia Sagrada se exerce em amor. Então nós temos autoridade para ir em todo lugar. É um serviço. Amém? Ele disse: vão por todo mundo. E aí, se eu falar para você, né, vão por todas as nações e pregue o evangelho, aí a gente fica, é muito subjetivo, né? Então um dia, quando eu fizer uma viagem, ou quando eu for enviado de Deus para uma nação, para um outro país. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: vão. É para você ir em todo lugar. Amém? Em todo lugar. Esse ir aqui é em todas as nações, mas ele é também em todo lugar. Em todos os cantos aqui da Fortaleza Alta, né? Em todos os cantos aqui do Tribés, em todos os cantos aqui das nossas ruas, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes de lazer, é em todo lugar. Vão em todo lugar e exerçam autoridade. E lembre-se que a autoridade é um serviço. A autoridade é o mais perfeito instrumento para servir as pessoas. E como nós vamos servir as pessoas em todo lugar? Nós vamos servi-las em amor. De que maneira? Impondo as mãos, expulsando demônios. Você sabia que que muitas pessoas que estão na tua volta, lá no teu ambiente de trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, você sabia que, infelizmente, eles estão sob influência diabólica? Você sabia disso? Queridos, aonde você vai, tudo que está com você vai junto. Se você é de Cristo, tudo que diz respeito ao reino de Deus vai com você. O Espírito Santo, os anjos, a atmosfera da palavra de Deus, essa coisa gloriosa, né, da presença do Espírito Santo de Deus vai junto. Mas, amados, quem não está conectado com a fonte, quem não está conectado com Deus, Satanás e seus demônios influenciam a mente das pessoas. O reino das trevas usa as pessoas, influencia as pessoas. E infelizmente lá no teu ambiente de trabalho, infelizmente lá na tua casa, no meio da tua parentela, infelizmente lá no teu lugar de lazer, no teu futebol, aonde você vai, existem pessoas que estão sob a influência do reino das trevas. E você vai ter que manifestar o reino neste lugar. E a Bíblia diz que você tem autoridade. Ele te mandou ir para impor as mãos e expulsar os demônios. E você pode fazer, lógico que você não vai ficar colocando a mão na cabeça das pessoas e dizer: eu vou te expulsar porque tem demônio, eu sei que tem. Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você pode ir na tua casa: Pai, em nome de Jesus, lá no meu setor, lá no meu ambiente de trabalho, eu repreendo Satanás. Quando eu colocar os meus pés naquele lugar,
todo demônio, toda obra do reino das trevas vai sair daquele lugar. Todo o espírito imundo que está agindo na vida daquela pessoa, causando confusão lá na minha casa, lá na minha família, eu declaro em nome de Jesus, eu te amarro, demônio, eu te amarro, espírito imundo, eu declaro que você está debaixo dos nossos pés, porque a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele sujeitou todas as coisas e colocou debaixo dos pés de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, o reino das trevas está debaixo dos nossos pés, amém? Aleluia, aleluia. A autoridade é o mais perfeito instrumento de serviço. Por onde nós vamos, nós impomos as mãos sobre as pessoas, nós expulsamos demônios, aí você pode impor as mãos. Tem alguém enfermo, tem alguém passando por uma dificuldade, você pode dizer assim, deixa eu orar com você, chama lá num cantinho e diz, deixa eu orar com você, deixa eu ministrar sobre a tua vida, e lá ore, declare, Senhor, eu libero saúde sobre a vida desse amado aqui, dessa amada, essa situação que essa pessoa está passando lá com o seu casamento, na vida do seu esposo, na vida do seu marido, eu declaro em nome de Jesus, toda obra do reino das trevas feito contra esta casa, contra esta família, eu repreendo no nome de Jesus, eu declaro liberdade nesse lar, eu declaro liberdade nessa casa. Eu e você, por onde nós formos, Ele nos deu autoridade para ir em todo lugar, manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de abundância, é um reino de paz, é um reino de alegria. É óbvio, querido, que existem momentos das nossas vidas onde as coisas não estão exatamente no lugar, nós passamos por reveses, mas isso também não invalida a autoridade de Cristo Jesus em nossas vidas. Você pode orar, você pode declarar, você pode liberar uma palavra, você tem autoridade para ministrar sobre a vida das pessoas, porque você está conectado com a fonte de poder. Queridos, muitas vezes ao nosso redor as pessoas estão passando, padecendo por as mais variadas situações e circunstâncias difíceis, mas ela não está ligada à fonte de poder. Como é que ela vai resolver essa situação? Mas eu e você, o Senhor Jesus disse, vá por todo lugar, vá por todo mundo, vá por todos os becos, vai por todas as vielas, vai por todas as ruas, vai nos parques, vai nos hospitais, vai em todos os lugares, você pode ir, você tem autoridade, nada pode te impedir, o inimigo não pode te paralisar, ele não pode te parar. Aonde você está, você é um agente do reino de Deus, e a você foi delegada a autoridade, ele não tem autoridade. Essa pessoa muitas vezes está sofrendo porque ela não consegue nem dizer nada, e mesmo o que ela diga não tem autoridade nas suas palavras, mas você está conectado com Cristo, você está conectado com o cabeça, você está conectado com a fonte de todo o poder, você tem autoridade para liberar sobre a vida dela, você tem autoridade para mudar o destino dela, porque você, seguindo as instruções do nosso amado Jesus, eu e você, Ele nos enviou para ensinar a palavra de Deus. Eu não sei se é possível colocar aqui, desculpa, eu não pedi, mas tem como colocar aqui os salvar vidas e formar líderes? É possível? Eu vou falando enquanto vocês vejam se dá. As instruções de Jesus foram as seguintes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, façam discípulos. Para nós como Igreja Resgate, isso aqui é fundamental, né? É a base para a nossa missão, salvar vidas e formar líderes. Quando você é instruído, quando nós instruímos uma pessoa acerca da palavra de Deus, quando nós apresentamos Jesus para ela, e essa é uma instrução de Jesus, Ele está dizendo, ei, aonde você for, fale de mim, fale da minha palavra, fale do sacrifício de Jesus na cruz, fale que essa pessoa precisa receber Cristo, que ela precisa de salvação, porque Jesus não veio condenar, Jesus veio trazer salvação, mas quem não crer, já está condenado. Então as pessoas que estão na nossa volta, que não receberam Cristo Jesus, não é que o Deus virá para condenar ela, não, o Jesus veio para que ela tenha vida, ela já está em condenação. O que nós temos que fazer é libertá-la, é ministrar a palavra, ministrar Cristo Jesus, falar do plano de salvação. Ele diz, vão por todo mundo e ensinem as pessoas, resgatem as pessoas, salvar vidas, a nossa missão, a nossa visão, salvar vidas
salvar vidas e formar líderes. Em primeiro momento, então, eu e você somos enviados para salvar vidas. É quando você fala do amor de Jesus para o teu colega de trabalho, quando você ora por ele, quando você faz um convite, vamos comigo lá numa reunião, vamos comigo no nosso grupo familiar, a gente se reúne lá com um pessoal bem legal, a gente conversa um pouco sobre a palavra de Deus, vamos comigo no grupo familiar, vamos comigo no culto, vamos lá participar de uma reunião, vamos participar do grupo de homens, vamos participar do grupo de mulheres. São canais aonde nós levamos o salvar vidas, onde nós cumprimos a missão de Deus para as nossas vidas como igreja de salvar vidas. É quando você, aonde você estiver, você está falando do amor de Jesus e dizendo para as pessoas, existe solução para isso daí, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus, você precisa de Jesus, vamos caminhar conosco. Aí de repente ela vem, ela aceita o teu convite, glória a Deus, ela aceita o teu convite, ela vem para a igreja e você diz, vamos lá na frente, vamos pedir uma oração, vamos lá, vamos pedir uma oração, vamos chamar o pastor, os líderes ali para orar para você. Você insiste, você oferece isso para ela, aí ela aceita, aí ela vai ela aceita o convite da integração e você vai junto com ela, eu vou te acompanhar na integração, até você ir para um grupo familiar. Aí essa pessoa vai para um grupo familiar, ela está consolidada na igreja do Senhor Jesus, e daí o apacentador olha para o lado e diz, espera aí, nós temos que cumprir mais um quesito da nossa missão, nós precisamos formar líderes, amém? Então nós estamos dizendo para você, nós precisamos formar líderes, amém? Nós precisamos formar líderes. Ele disse, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é formar líderes. Fazer discípulos é formar líderes, é levar pessoas ao crescimento, à maturidade espiritual, para que ela possa cuidar de novas vidas, para que ela possa manifestar o reino de Deus para mais pessoas. Tem uma passagem que diz, eu acabei esquecendo de anotar ela, mas tem uma passagem que diz assim, aquilo que você ouviu de mim, transmita a homens que sejam fiéis e capazes de ensinar a outros. Isso é formar líderes. Então, uma pergunta, quem é que vai ficar no teu lugar? Se um dia o pastor ou alguém aqui do ministério disser para você, lá no teu departamento, ou talvez no teu grupo familiar mesmo, quem é que você está olhando e dizendo, Senhor, esse aqui pode ser esse casal aqui pode ser um apacentador de grupo familiar, esse amado aqui pode ser alguém que pode me substituir aqui no departamento, esse amado aqui, essa amada é alguém que pode ser um líder aqui de juniores, adolescentes, de jovens. Salvar vidas e formar líderes, o Senhor nos chamou. As últimas instruções de Jesus para a igreja dele foram o seguinte, me dado toda a autoridade, ou seja, Jesus tem toda a autoridade, nos céus e na terra. Ele deu essa autoridade para a igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você, amém? Eu e você temos toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E ele disse, então vão em todos os lugares, por toda parte, aonde você for, aonde você estiver, você é um agente, você tem toda a autoridade para salvar vidas, para formar líderes, para fazer novos discípulos, você tem toda a autoridade para liberar saúde, cura, para mudar a situação e o ambiente aonde você está, amém? Coloque-se de pé. Mateus diz assim, Mateus 18, em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. E aí ele conclui dizendo, e nada nos causará dano. Na pessoa do Espírito Santo, Jesus diz, no final ali do versículo, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tem uma palavra de conforto para os seus discípulos. Imagine o mestre indo embora, imagine, eles não teriam mais a presença física de Jesus, e nós que nunca conhecemos pessoalmente, fisicamente Jesus, como que nós ficaríamos? Os discípulos de hoje, ele diz o seguinte, eu não deixarei vocês órfãos, eu estarei sempre com vocês. De que maneira Jesus está sempre conosco? Na pessoa do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está com você em todo tempo, em todo momento, em todo tempo, em todo momento.
nos dias de alegria, nos dias de tristeza, de angústia, nos dias de regozijo, nos dias de júbilo, nos dias de conquista. Ele está sempre com você, até a consumação dos séculos, até o dia do toque da trombeta. Até naquele dia, o Espírito Santo estará sempre com você. É Jesus presente na tua vida, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Com essa mesma autoridade, Jesus ainda ordena que evangelizemos os outros e façamos deles novos discípulos de Cristo Jesus e embaixadores do Reino. Amém? Nossa missão: salvar vidas e formar líderes. Você pode repetir comigo? Nossa missão é salvar vidas e formar líderes. Mais uma vez. Salvar vidas e formar líderes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.